Você já parou para pensar que a pandemia da Covid-19, as mudanças climáticas e a insegurança alimentar têm em comum? A equipe do De Olho na Quebrada e de Saúde Pública da USP trabalham esses 3 temas, já que eles 3 são considerados crises sistêmicas. Mas afinal, o que são crises sistêmicas? A palavra-chave da problemática é policrises. A ASRA, que é uma instituição internacional ligada à Fundação das Nações Unidas, desenvolveu essa proposta. Ela tem um passo a passo e ela também tem critérios de resposta às crises. Nós propusemos no nosso projeto, que é Jovens Pesquisadores de Heliópolis, testar a adaptação desse método da ASRA para a realidade da comunidade periférica urbana daqui de São Paulo, da comunidade de Heliópolis. E foram os jovens pesquisadores ligados à UNAS que fizeram todo um processo de discussão e de validação dos termos e desses métodos propostos pela ASRA. Então a gente acha que nisso tem uma inovação muito importante. A comunidade sabe muito mais do seu problema do dia a dia, tem nomes específicos, tem formas de lidar e tem problemas que a comunidade conhece que os pesquisadores de fora não conhecem. Então, o grande diferencial desse problema é trazer essa visão de dentro da comunidade de Heliópolis para discutir crises sistêmicas e essas policrises. Uma crise sistêmica é um evento que gera uma ruptura no sistema financeiro, econômico ou social. Ela é composta por um choque inicial e um mecanismo de propagação. Quando buscamos por crises sistêmicas, não é muito difícil achar o termo capitalismo. Capitalismo é um sistema econômico que se baseia na propriedade privada, no lucro e no trabalho assalariado. É o sistema econômico mais utilizado no mundo. Capitalismo é um sistema. No período da pandemia, foi uma etapa muito difícil da minha vida em particular. Minha mãe tinha acabado de começar no emprego em uma fábrica de costura e a minha mãe começou a costurar e confeccionar máscara para um dos hospitais, que é o Beneficência Portuguesa, em São Caetano. No começo da pandemia, a gente foi para Paraisópolis ficar um tempo com meu tio. E aí, eu, minha mãe e os meus irmãos, a gente voltou pra cá, pro Heliópolis. E foi quando a gente viu que o estado dos nossos vizinhos já não estava mais o mesmo. Que eles não tinham emprego, eles não tinham como ir até o mercado. Foi quando a minha mãe começou a entrar em contato com a UNAS e com as outras instituições de Heliópolis para tentar doação para aquele pessoal do Singapura. Até que chegou um dia que a vizinha do lado dos meus avós, ela morreu de Covid em casa, ela morava sozinha e a filha dela só foi descobrir depois de 15 dias. O corpo já tinha se decomposto e a gente não sentiu nada, a gente não sentiu cheiro, a gente não sentiu nada. E ela era uma vizinha que era sempre muito junta da gente, sabe? Aquela vizinha que falava assim, olha, já saiu a conta de luz. E aí eu falei, se a dona Sebastiana morreu em casa, os meus avós podem morrer em casa. Foi o período que eu entendi que eu não poderia ficar indo e voltando, trabalhando e tendo contato com a minha família. E aí eu comecei a me isolar. Quando eu voltei a estudar, eu não conseguia ficar na sala de aula. Parecia que eu ia infartar, sei lá, eu ia ficar ali jogada, sabe? A pandemia pra mim, ela me ensinou muita coisa. Mas eu também saí da pandemia com muitos traumas. A primeira morte provocada pela Covid-19 é de um paciente de São Paulo que não tinha viajado para o exterior. A pressa conduziu o enterro de Sérgio Vicardo, de 34 anos. Mais uma vítima para a longa fila de sepulturas no cemitério de Manaus. Foram mais de 3.000 mortes confirmadas ontem. A pandemia da Covid-19 evidenciou vários problemas que já vivenciamos no dia a dia, como a defasagem da educação e um problema já muito conhecido tanto no mundo como próximo da gente, a insegurança alimentar. A educação para mim na pandemia foi muito complicado, porque eu estudava numa escola onde eles não estavam preparados para a situação. Eu também estava no 9º ano. A gente tem essa questão do vestibular, fazer Enem, ir para a faculdade, e eu acho que o 9º ano é muito importante porque é meio que uma revisão dos anos passados. Então eles fizeram um site onde eles colocavam uma atividade por mês pra gente fazer.
Me senti muito perdida porque eu sempre tive muita dificuldade na escola. E eu fui pro primeiro ano do ensino médio sem saber nada, e aí eu não conseguia ir pra escola, porque eu me sentia deslocado e eu achava que eu tava muito atrasado, então foi muito difícil pra eu retomar. Eu só consegui voltar pra escola no segundo ano. Eu acredito que isso atrasou bastante na questão de eu conseguir entrar numa faculdade. A pandemia é engraçado, né? Que faz tão pouco tempo e parece que já tá tão distante, né? Teve um impacto enorme na nossa vida, né? Na minha, como educadora, foi um impacto grande, porque a gente sabe fazer educação assim, olho no olho. E para os estudantes, o impacto foi absurdamente grande, né? E aí eu acho que tem muitas dimensões. Muito adolescente ansioso, deprimido, coisas que vêm dessa fase. Foram períodos ali em que as crianças realmente não puderam desenvolver quase nada, no sentido da alfabetização, da leitura, da escrita. A gente tem estudantes que são órfãos, tinham mãe, tinham pai, e hoje eles não têm. Então isso muda tudo na vida da pessoa. E a gente, como educador, precisa estar atento para poder olhar para esse estudante, para esse educando e ver de fato o que ele precisa, seja nas aprendizagens, seja na questão emocional, da saúde física. Eu fiquei muito à frente aqui, né? Principalmente no núcleo aqui da mina. Eu falei assim, eu não vou morrer dentro da minha casa. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer ajudando os outros e vou estar à frente, eu vou estar lá, eu não vou estar aqui. Eu fecho os olhos e me vejo ali, até ficando brava às vezes, né? Porque não era fácil, né? Porque as pessoas ficavam muito em cima e a gente tinha que ver o álcool e o distanciamento. Não ter o que comer é muito difícil. Agora, não ter o que comer e saber que se você sair, você pode ficar com um vírus, você pode sair e trazer uma doença para os seus filhos, é maior ainda. Então a gente tinha que usar luva, a gente tinha que fazer higienização do que a gente estava doando. Foi um trabalho muito gratificante, porque a gente sabia que a gente estava alimentando as pessoas que estavam precisando mesmo. Foi uma corrente do bem, né? A gente, quando voltou em 2021, a gente veio voltando aos poucos. E tinha aquela coisa, 30%, volta 20% de estudante. Então a escola não abriu de uma vez. Quando os estudantes começaram a retornar para a escola, a gente viu o tamanho do estrago. A gente viu que realmente, assim, o desespero pela comida, a quantidade de famílias que a gente tinha aqui pedindo ajuda era muito grande. E aí a gente chamou a UFABC, na época, para fazer uma pesquisa. E aí os resultados foram impressionantes, assim, a gente descobriu que 80% da nossa comunidade escolar, dos estudantes dessa escola, estavam em situação de fome severa. É quase que a escola inteira estava passando fome. Isso significava que muita gente só comia aqui. Só conseguia comer com comida doada, ou via cesta básica, ou a cozinha comunitária, né? A gente tem feito um esforço muito grande desde esse momento para não deixar ninguém nessa situação. A gente constrói uma rede de solidariedade, seja na escola, seja com a UNAS, para que essas famílias sejam assistidas. Então também tem esse lugar de importância da escola na vida das pessoas, né? A insegurança alimentar também pode ser gerada por diversos motivos. Entre eles, o capital acumulado e as mudanças climáticas. Quando pensamos em mudanças climáticas, normalmente pensamos na imagem das geleiras ou nas queimadas, mas elas também afetam nossa vida aqui no nosso território. No Alencar, né, alado. Morei ali muito tempo. Quando era época de chuva, a gente tinha que colocar tudo para cima para não estar perdendo os móveis. A enchente de 2019, 2020, eu não me recordo o ano, que foi uma enchente assim, a qual eu perdi um amigo lá na Delamare, que ali quando chove, eu saio 5 horas, às vezes eu entro meia-noite em casa esperando a água baixar. E ali quando chove é tenso, porque se chove de manhã eu não consigo sair. Se chove à tarde eu não consigo entrar em casa. Chamamos a agravação desses problemas de forma progressiva de efeito cascata ou efeito dominó. Efeito dominó é uma expressão que se refere a uma série de eventos que se desencadeiam em sequência, a partir de um único evento inicial. A grande chave da interligação ela é o território. E isso a gente pode entender, seja a partir de uma perspectiva teórica, quando a gente pensa o Milton Santos, seja a partir da prática mesmo, da vida cotidiana, porque é na vida cotidiana que essas coisas são sentidas. Então, muito mais do que a gente falar sobre mudanças climáticas,
o importante é pensar como isso afeta diretamente a vida das pessoas. As populações que vivem nessas situações de desproteção, enfim, com esses diferentes graus de fragilidade, elas vão ser as primeiras a sentir. E aí essas populações são populações pobres, é uma população racializada, é uma população negra. É por isso que essas temáticas se conectam, é por isso que a gente fala de racismo ambiental. A crise de alimentos, de produção de alimentos, vai chegar como preço alto e a impossibilidade de comprar um alimento mais saudável. O aquecimento, a gente não está falando de uma casa, a gente está falando de uma quadra que não tem árvore, de um bairro que não tem área verde. Quando a gente fala da interligação dessas crises e de uma crise que é sistêmica, ela é sistêmica porque a gente tem um sistema em crise. E é um sistema que, quando está em crise, ele produz crise e ele empurra essa crise para a gente. E para a gente, que no caso, chega primeiro quem está mais suscetível a isso. Outro fator que interliga os três temas é que os três poderiam ter menos impacto se fossem devidamente tratados. E quem sofre com isso é o território. Crise sistêmica, porque tem um sistema que sustenta a crise.